Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Enfim, domingo novamente. O dia do Senhor. Dia em que devemos nos recolhermos e esvaziarmos das coisas do mundo, para em comunhão com nossos irmãos, partilharmos da Eucaristia e da palavra anunciada por Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Contentes por estarmos mais uma vez participando juntos do encontro com a Mãe da Misericórdia, convido a você, meu irmão e minha irmã, a nos unirmos pela Santíssima Trindade como os filhos e filhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em Pentecostes, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os seus apóstolos. Por isso, confiantes que sobre nós, que também somos partes da sua igreja, Ele envia o mesmo Espírito, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Na liturgia desse 28º domingo do tempo comum, Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14, nos traz Jesus catequizando aos que o seguem com a parábola do rei, que preparou a festa do casamento do seu filho, e os convidados se mostraram indiferentes e não valorizaram o convite. Mas com perseverança e determinação, realizou a festa mesmo assim. Mandou os seus empregados chamarem aqueles que não tinham sido escolhidos anteriormente para participar do banquete de núpcias do seu filho. Vamos acompanhar. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Mandou seus servos chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Mandou então outros servos, com esta ordem: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para seus negócios, outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irritado e mandou suas tropas matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, disse aos servos: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava em traje de festa e perguntou-lhe: Meu caro, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem ficou sem responder. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Irmãos e irmãs, mais uma vez chegamos ao domingo, o dia do Senhor, dia de louvar a Deus, agradecer por seus prodígios e realizações em nossas vidas. Também dia de comunhão com nossos irmãos pela partilha da palavra e também com Cristo pela Eucaristia nos oferecida em memória do seu sacrifício. Na Eucaristia é onde se revela o amor de Deus por nós, pois ela é o corpo e o sangue do seu Filho, que nos é dado em troca dos nossos pecados e nos reveste da roupa nova e digna para entrarmos no banquete das núpcias de Jesus. Esta parábola contada por Jesus e registrada somente por Mateus foi contada em Jerusalém, já nos últimos dias da vida de Jesus sobre a terra. Neste período, a doutrina de Jesus entrara em conflito com todos os líderes religiosos, os sacerdotes, escribas, fariseus, anciãos do povo. E o maestro dessa guerra contra Jesus era Satanás, o maior opositor do plano de Deus. A comparação do reino a um banquete nos remete à reflexão de que para merecermos fazer parte, precisamos não só sermos convidados, mas também devemos estar trajados ou revestidos com vestes apropriadas para a ocasião. Ou seja, mesmo que façamos parte do último grupo a ser chamado para a festa, precisamos nos preocupar com o traje de festa. Precisamos estar comprometidos com a prática da justiça, do amor e da misericórdia com nossos irmãos, do mesmo jeito que o rei, dono da festa, estará em receber-nos como seus convidados. Os primeiros a serem chamados são aqueles considerados líderes dentro da sociedade e deveriam ser os primeiros responsáveis a fazerem dela justa, fraterna e solidária. No entanto, se colocam muitas vezes de maneira indiferente, recusam o convite e dão desculpas dizendo que há algo mais importante a ser realizado. Mesmo com a insistência do rei em convidá-los, se recusam e chegam até matar os empregados enviados pelo rei. Isto desperta ira e indignação ao dono da festa, que envia tropas para matar e destruir a cidade desses assassinos. Depois, o rei manda que seus empregados saiam e convidem todos os que encontrarem pelo caminho para virem à festa, pois tudo já estava preparado, e chamaram os bons e os maus, porque os primeiros que foram chamados não eram dignos da festa. Com a festa nupcial cheia de convidados, o rei foi observar os convidados e encontrou um sem trajes nupciais, que depois de interrogado e nada ter dito, foi lançado às trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Por isso, concluiu Jesus, muitos são chamados e pouco escolhidos. O rei chamou muita gente, mas aqueles que atenderam ao seu convite e participaram efetivamente da festa foram poucos. Havia muita gente no banquete, mas esta muita gente ainda era pouca em relação aos que haviam sido convidados. Do mesmo modo, os salvos são poucos em relação a toda a humanidade, que foi convidada para a salvação. O chamado é para todos, mas os escolhidos, ou seja, aqueles que atenderam ao chamado e se trajaram convenientemente, são poucos. Nos encontros anteriores, Jesus nos alertava sobre a necessidade de sermos insistentes e perseverantes com nossos apelos a Deus.
Hoje ele nos mostra um Deus também insistente conosco no convite à salvação. De diversas maneiras o Senhor tem insistido conosco. E se não atendemos ao seu chamado, corremos o risco de que chegue o dia em que talvez nem tenhamos mais chance de sermos convidados. Outros ocuparão o nosso lugar. Precisamos, assim como fez Maria, nossa Mãe da Misericórdia, assumir de coração o nosso lugar na festa. Sermos fiéis, obedientes, humildes e solidários uns com os outros. A participação de Maria na história de nossa salvação vai além da maternidade assumida por ela. Ela é o exemplo mais perfeito de comprometimento com a realização do banquete que Deus tem preparado para nós. Se trajando com as vestes perfeitas, sentou-se à mesa junto com o noivo e seu pai, o rei. Ao ser convidada, recebe de braços abertos aqueles que foram enviados pelo rei, os mensageiros de Deus que anunciam a paz. Terminando nossa reflexão, peçamos que por intermédio dela façamos parte dos escolhidos que irão ao banquete, revestidos pelo Espírito Santo, o verdadeiro traje de festa que nos torna dignos ao chamado, dignos ao convite. Rezemos juntos. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Amém. Fiquemos todos com Deus e protegidos pelo manto de nossa Mãe Maria, a Mãe da Misericórdia. Colabore na evangelização curtindo nossa página e compartilhando em seus grupos de suas redes sociais. Um excelente domingo a todos e que nossa semana seja abençoada por Deus. Ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.